Glórias a Deus, amém, irmãos? Paz de Cristo, amém? O Senhor pegue você aí onde você está, entendeu? Pegue você por dentro aí, comece a movimentar coisas grandiosas na tua vida, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês têm que falar amém, aleluia, glória a Deus, não é por causa de mim não, por causa do Senhor, então você tem que falar, amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 2, aleluias. Os irmãos da mídia, se conseguirem acompanhar aí, colocando para nós aí, glórias a Deus, amém. Esses meninos, gente, olha para esses meninos aqui, esses meninos, eles me aguentam aqui em cima, aqui, não tem? Eles são uma bênção. Bênção mesmo, tá, irmão? Não estou sendo irônico, não. Eles são bênção mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é uma bênção, né? Mas a gente está sendo irônico, eles são uma bênção mesmo. Amém? Todo mundo. Aleluia. Ah, Senhor. Glória a Deus. Amém? Abrindo Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Aleluias. Grande é o Senhor. Seja muito bem-vindo à casa do teu Pai, amém? Glórias a Deus, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Amém? O Espírito Santo está nessa casa. Essa casa é dele. Ainda que você não veja, talvez você não sinta, talvez você não ouça, mas ele está aqui. E por que você sabe que ele está aqui? Porque o próprio Cristo falou que ele estaria. E ele está. Não tenho dúvidas disso. Muitas vezes nós não estamos, mas ele sempre está. Até a consumação dos séculos, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Feche teus olhos um pouquinho aí. Curva tua cabeça, eu sei que pode. Deixa o Espírito Santo tocar em você, irmão. Já que ele está aqui, deixa ele tocar na tua vida, deixa ele tocar nos lugares desconhecidos na tua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo mover já em você. Não espera o final do culto para ser uma bênção, não. Seja agora, desde a hora que você entrou nesse lugar. Não espera para depois, não. E vai chegar a hora, irmão, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que não é só com canções, só com palavras, só com gestos, mas com uma vida queimando diante do Senhor. Deixa a voz dele entrar pelos teus ouvidos e tocar teu coração, teu espírito. Deixa ele ministrar a você. Deixa o Pai te tocar nessa noite. Ou você toca nele ou ele toca em você, irmão, mas não saia daqui sem isso. Espírito Santo, governa essa casa. Governa esse ambiente, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor.
Nós te adoramos, exaltamos teu santo nome, Senhor. Dizemos que tu és santo, Senhor. Que tu és Senhor. Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Glórias ao teu nome santo. Amém. Amém. Abriram aí em Ezequiel, está aberto aí, vamos. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé, ou põe-te de pé, ou põe-te em pé, que falarei com você ou contigo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Pode voltar para um, por favor. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei. Algumas traduções dizem assim, que a voz disse. Mas é certo que se alguém disse, alguém falou. E se alguém falou, houve uma voz emitida. Vocês concordam? Vocês concordam que quando alguém diz alguma coisa, há uma voz por trás daquela fala? Amém? Amém, irmãos? E hoje eu quero falar um pouco com você de alguns comandos que nós devemos seguir, acatar, por causa de uma voz. É apenas uma voz, a mesma voz, a única voz, mas que dará vários comandos para nós, amém? E eu estou falando da voz de Deus. Eu não estou apenas na emissão de um som, falando apenas de uma emissão de um som. Eu estou falando de uma forma que nós podemos ouvir a voz de Deus naquilo que está sendo criado, amém? Porque disse Deus, ou falou Deus, houve uma voz por trás da fala, amém? E disse Deus, haja, e hageu, e houve luz. Então isso quer dizer que quando Deus fala, Ele cria, amém? Amém? Ao nosso ser físico, humano, Deus comunica, mas o nosso espírito Ele cria, aleluias? Você sabia que você é um ser espiritual lutando para ser um ser carnal? Amém? A nossa luta, irmão, não é ser gente. A nossa luta não é ser santo, não é ser Deus. A nossa luta é ser gente, sabia? Você sabia que uma das maiores lutas de Jesus na terra era Ele não ser, ou usar o tempo todo o poder dele, a revelia, e ser gente? Agora imagina você aí com 1 minuto do poder de Deus. O que você faria, irmão? Pensa. Tinha irmãos que iam correr para o hospital para curar todo mundo, verdade ou mentira? Eu correria para o hospital, irmão. Ia para um leprosário, você ia para uma penitenciária, você ia para Brasília. Com o poder de Deus. Imagina você com o poder de Deus. Obrigado, meu filho. Com certeza cada um de nós faríamos um monte de coisa, não faríamos? Mas será que mesmo cheio do poder de Deus, nós faríamos aquilo que Deus estava querendo que nós fizéssemos? Talvez não. Agora você imagina Jesus sendo Deus encarnado, Deus em pessoa, Ele passando perto de alguém e não curando aquela pessoa, porque não tinha propósito em fazer aquilo. Hein? A nossa luta, irmão, é para ser gente. Eu não estou falando de ser carnal, de dar ocasião à carne, à concupiscência da carne, os desejos da carne que nos afastam de Deus. Eu estou falando que nós somos humanos, amém? Quem não é humano, levanta a mão. Quem não é humano, levanta a mão. Perfeito. Isso quer dizer que todos somos humanos, amém? E como um bom ser humano, nós precisamos de Deus dentro de nós, amém? Amém, queridos? A digital, olha aí para o teu dedo, olha aí para o teu dedo. Olha aí, irmão, participa. Não é um show, não é uma apresentação, não é uma palestra, é uma ministração de culto ao Senhor. Então nós temos que participar disso, amém? Ser parte disso. Olha para o teu dedo aí. Nos teus dedos tem a digital. Fala, digital.
Irmãos, a digital é um sistema de identificação humano que não pode ser copiado. Você sabia disso? Ninguém pode copiar a tua identidade, sua identidade digital. Podem falsificar um documento, mas a sua digital não pode ser copiada e nem imitada. Mas faz assim, aleluia, fala aleluia. Quando você falou, você emitiu um som e houve uma voz, e a voz saiu. A religião chegou lá no deserto e perguntou para João Batista: quem é você? Querendo saber do que ele estava fazendo e não quem ele era. João Batista olha para eles e fala: eu sou a voz do que clama. Amém? Porque a religião sempre vai querer te dar um rótulo. Você é Elias, você é isso, você é aquilo. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Então a voz, assim como a digital, ela é um sistema de identificação humano. A voz é um sistema de identificação sobrenatural, de reconhecimento sobrenatural. Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo, irmãos? A Bíblia fala em Gênesis que a voz do sangue de Abel clama por vingança. A Bíblia diz que a voz do sangue de Abel, vocês lembram de Abel? Lembram? Conhecem, né? Tomou um cafezinho já ofertou com ele, não faz isso não. Não vai ofertar com Abel não, que tá ruim, irmão. Não tem Abel, Caim matou Abel. A Bíblia diz que a voz do sangue clama. Só que em Hebreus também fala que a voz do sangue de Jesus clama. Aleluias. Aleluia, irmão. Só que a voz de Abel clama por vingança. E a voz de Jesus, do sangue de Jesus, clama por justiça e juízo. Então a voz é um sistema de identificação no mundo espiritual. Porque você não vê a voz, mas você sabe que ela existe porque você ouve. Mesmo você não vendo, ela entra em você. Porque a fé vem pelo... Peraí, se eu tenho que ouvir é porque alguém vai falar. E a fé vem pelo ouvir a palavra, a voz de... Você vê a voz, mas a fé é o firme fundamento daquilo que você não... Aleluias. Vocês estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Então, um dos comandos que a voz dá é uma identificação de quem é aquela pessoa. Eu quero saber se você... Você sabia que a sua voz, ela pode ser imitada, mas não pode ser copiada, porque cópia é algo idêntico que sai. Você coloca uma folha na impressora, sai algo idêntico do outro lado de uma cópia. Só que a voz, ela não pode ser copiada, ela só pode ser imitada. E você conhece essa voz? Porque às vezes a gente conhece a voz, alguém, a gente identifica a pessoa pela voz, certo? Você conhece a voz? Amém, amém. Marcelo Rezende, vocês lembraram dele? Lembraram? Lembraram? Mas não é ele, e nem a voz dele, é uma imitação. Vocês conhecem essa outra voz? Olha só, você vem pra cá, você vem rodando atrás do disco. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Vocês lembraram de alguém quando vocês ouviram essa voz? Lembraram? Tem outra, tem outra. Será que tem outra voz? Problema na mídia, deu problema na mídia. Mas vocês perceberam que nós identificamos pessoas pela voz dela? Ninguém viu Marcelo Rezende aqui, graças a Deus, né? Mas ninguém viu o Silvio Santos aqui, mas, cara, essa voz aí, ela parece a voz, mas não é a voz, é uma imitação. A Bíblia diz que lá no Éden, Deus chega para Adão e ele dá informações, ele libera decretos ali. E Adão, ele ouve a voz de Deus. Só que Eva, lá na frente, ela ouve também uma voz, mas não era a voz de Deus. Tinha informações do que Deus falou, mas não era o que Deus tinha dito, amém? Amém? E ela ouve a voz. E quando ela ouviu a voz, ela seguiu a voz. Porque nós temos tendência a seguir a uma voz. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue.
Então quer dizer que a voz vai na frente chamando, amém? Aleluia. Em Ezequiel, a Bíblia diz que a palavra veio, foi falado, então se foi falado, houve voz. Algumas traduções falam que uma voz me disse: levanta-te, põe-te em pé que eu falarei com... Isso quer dizer, irmão, por que Deus não falou com ele enquanto ele estava caído? Porque Deus não fala com homens caídos. Deus chama para levantar os homens caídos. Deus fala com homens que se prostram para adorar, mas homens que estão caídos, Ele quer que ele se levanta para falar com Ele. Então se nessa noite, irmão, você entrou caído aqui, prostrado de desânimo e não de adoração, de reverência a Deus, o Senhor tem uma palavra, ouça a voz dEle hoje. Levanta, põe em pé, que Ele falará com você. Ah, Deus não está falando comigo, Ele está falando. Só que primeiro Ele está dizendo: levanta-te, põe-te em pé, que eu falarei com você. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta, põe em pé, que eu quero falar olhando nos seus olhos. E nós não podemos esquecer que nos olhos de Deus há fogo. E não é fogo para animar uma plateia, é fogo para queimar, para consumir, para refinar, que serve para o sacrifício. Então hoje, um dos comandos que essa voz, que é a voz de Deus, através da palavra dEle, que é liberada para nós, é: levanta-te, põe-te em pé, que eu vou falar com você. Porque chegou o tempo dos homens e as mulheres caídos, ou caídas, levantarem, irmão. Já passou do tempo. Irmão, a água parada dá o quê? Para nós aqui dá dengue, né? Mas até a água parada, irmão, estraga. Isso quer dizer que essas palavras de Deus que você tem recebido, ou a palavra de Deus que você tem recebido, e ela tem parado dentro de você, isso vai fazer mal para você. Porque você não é uma piscina, irmão, de bolinha, ou uma piscina de plástico, para colocar água dentro de você, alguém tomar um banhozinho e aquela água ficar parada ali até que alguém jogue fora. Não, irmão, você é uma fonte. Em João fala que aquele que beber, quem já bebeu da água de Jesus aqui? Porque se você não bebeu ainda, você vai ser. Nunca mais terá sede dessa água física, dessa água espiritual, mas de você. Jesus falando para a mulher samaritana: de ti, falando para a igreja, vai jorrar um rio que vai apontar para a eternidade, para algo que é eterno e que não é passageiro. Então, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, irmão, levanta-te, põe-te em pé para Deus falar com você. E eu não estou pedindo porque eu estou pedindo, é porque a palavra está dizendo. Existe a animação, o conforto humano, sim, de querer ver as pessoas bem, e nós devemos cultivar isso. Mas é muito mais do que querer ver uma pessoa bem, é querer ver a pessoa no propósito. Então um dos comandos que essa voz está dando para nós hoje, irmãos, é: levantemos, nos coloquemos de pé, para que Deus fale conosco. Psicologicamente, irmãos, quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, você quer brigar, você quer oprimir uma pessoa, você põe ela sentada e fica de pé, olhando de cima para baixo, olhando para ela e corrigindo ela. Quando você quer apenas confrontar para que haja uma melhora e não afronta, você senta e olha nos olhos dela. Você sabia? Deus aqui está falando com o profeta, não é para afrontar o profeta, é para confrontar. Levanta daí, menino, levanta daí, menina. Porque a afronta é quando você quer apenas expor, confronto é quando você quer liberar cura. E Deus não estava afrontando, Deus estava querendo liberar algo sobre ele, porque Deus tinha muito a falar com ele, através dele, para que hoje chegasse até nós essa voz. Então um dos comandos que nós devemos obedecer, irmão, é: põe-te em pé, levanta-te, põe-te em pé, e eu falarei contigo.
Porque Deus não quer te oprimir, Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Então por isso Ele levanta, vamos olhar face a face, vamos ficar de pé, um olhando para o outro face a face. Então um dos comandos que essa voz, irmãos, está liberando hoje sobre nós, e essa palavra, irmão, não é para quem não veio, e para quem não está assistindo na internet. Essa palavra é para mim e para você, irmão, irmã. Essa palavra é para nós. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Graças a Deus, o Senhor é bom demais. Agora vai lá em Jeremias 18, versículo 1. Acho que é isso. Isso mesmo, aleluia. A palavra ou a voz do Senhor veio a Jeremias dizendo, se está dizendo tem uma voz ou não? Pode ir, meu irmão. Levanta-te, ó. Só que agora, irmão, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci, obedeceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua... Vocês sabem que aqui o oleiro representa Deus, né? Amém? Sobre as rodas, que é onde fazia o vaso. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro de Deus, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, amém. Deus fala, olha, levanta e desce. Desce à casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que o oleiro estava fazendo a obra dele. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, o dia que eu achar que essa obra aqui é minha, Deus me arranca, Deus me mata. Você sabia disso? E talvez Deus nos tirou de vários lugares de uma forma que nós não queríamos sair, porque talvez nós pensamos que estávamos fazendo a nossa obra. E aí Deus fala, não, essa obra não é sua, a obra é minha. Nós somos cooperadores, trabalhadores. E nós não trabalhamos para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não trabalha para Deus, você trabalha com o seu pai, amém? Amém? Por exemplo, David tem uma empresa. Aí a filha dele vai trabalhar com ele. A filha dele não vai trabalhar para ele, vai trabalhar com ele, amém? A obra é dele, então nós trabalhamos com ele, aleluia? Amém? Tira essa mentalidade que eu estou trabalhando para, eu estou trabalhando com. Porque se você trabalhar para, vai fazer igual o diabo. Tinha o sinete da perfeição, ele que dava o perfeito, ele que dava o ISO 9002 lá, que estava bom ou não. O dia que ele achou que ele deveria ganhar um dinheiro, que ele deveria ganhar alguma coisa por aquilo que ele estava fazendo para Deus, ele caiu. Então o dia que nós achamos que nós merecemos alguma coisa, porque estamos fazendo alguma coisa, irmão, nós vamos cair. Então faça tudo como se fosse para o seu Pai, para o Senhor. Porque quando nós descemos, irmãos, nós obedecemos. Descer fala de se humilhar, irmão. E humilhar é muito mais que chorar. Humilhar tem conexão, irmão, com mentalidade. Se humilhar tem conexão com arrepender. E arrepender é mudança de pensamento, mudança de entendimento. E não é de 360 graus, é de 180 graus. Porque se você rodar, fizer uma virada de 360, você volta para o mesmo lugar. Mas nós estamos atrás de algo que é eterno, irmão. Nós estamos atrás de algo que é eterno. Desce a casa do oleiro que eu vou falar. E quando ele chegou, Deus começou a falar através do que ele estava vendo. Amém? A Bíblia diz que ele estava fazendo a sua obra, a obra dele. E o vaso quebrou na mão do... Quem está na mão de Deus aqui, levanta a mão. Quem não está, misericórdia. Irmãos, volta um pouquinho, por gentileza. Desce mais um pouquinho. Não, pode adiantar, acho que é o 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do... Quem está na mão de Deus aqui? A minha fala assim, minha vida está na mão de Deus. Irmão, pastor, eu estou me sentindo todo quebrado.
todo arrebentado. E, pastor, você está vendo aqui só cacos de um vaso. Você está vendo só pedaços de um vaso que um dia talvez serviu, mas está quebrado. Irmão, se você quebrou na mão do Senhor, olha o que Ele vai fazer. Como o vaso que Ele fazia de barro, eu e você na mão do Senhor, quebrou-se na mão, tornou a fazer dele, do mesmo vaso, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Talvez você não se levantou ainda, não se recompôs ainda, porque você não foi quebrado na mão do Senhor. Que quando nós nos somos quebrados na mão de homem, nós temos que correr para Ele e falar: Senhor, me perdoa. Quando nós somos quebrados na mão do Senhor, não precisa pedir, Ele vai fazer de novo. Ele faz o novo de novo. É questão de tempo e propósito. No tempo oportuno, no exato momento, Deus vem e faz. Porque como o presbítero Silas pregou aqui quarta-feira, Deus, Ele não adianta e nem tarda. Aquele ditado que fala que Deus tarda, mas não falha, é uma mentira. É só ditado mesmo, irmão. Porque Deus não tarda. Eu concordo com a parte que não falha, mas eu discordo da parte que fala que Ele tarda. Porque Deus não tarda. Ele é preciso. Ele tem um controle nas suas mãos. Ele sabe a hora exata de agir, a hora de fazer, do jeito dEle, do modelo dEle, no tempo dEle. Então é necessário também que nós desçamos a casa do oleiro, para que a gente lembre em que mão que nós estamos. Porque se nós não estamos na mão do oleiro, nós devemos voltar correndo para as mãos dele, irmãos. Porque o lugar mais seguro para você ser moído, para você ser quebrado, estilhaçado, é nas mãos do Senhor. Irmão, se você estiver nas mãos do Senhor, você pode se arrebentar todo, não tem problema. Você pode ser todo quebrado, porque Ele vai fazer de novo, porque você está nas mãos dEle. Amém, irmãos? Então nós devemos ouvir esse comando de descer à casa do oleiro todos os dias. E quando nós chegarmos lá, o que nós viremos, o que nós vamos ver, vai gerar uma palavra dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Só que a voz de Deus é a mesma, irmãos, não são vozes, é a mesma voz. Eu quero que você vá em Oséias 6:1. Outro comando, que é a mesma voz, que é a voz de Deus, que reverbera como as vozes de muitas águas. Oséias 6:1. Vou esperar um pouquinho. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. O vaso que foi quebrado na mão do oleiro, irmão, Ele despedaça, mas Ele que sara. Ele que fere, mas é Ele que cura. O interessante aqui é que a voz está dando um comando através de Israel: vinde, irmãos, e tornemos ao Senhor. Tornar é voltar, é estar de volta em um lugar que você já esteve. Você só pode voltar a um lugar onde você já esteve. Você só vai voltar para a sua casa, voltar, porque você já esteve lá. Aqui o comando é: vinde e tornemos. Não é iremos, é tornemos. A palavra de Deus, pela voz de Deus, o comando hoje, irmãos, é que nós voltemos à nossa origem. E para resolver o seu passado, irmão, você não tem que voltar ao passado, porque isso é regressão. Você tem que voltar à sua origem. Ainda que você passe pelo passado, mas você não precisa voltar ao seu passado para você ser curado. Você precisa voltar à sua origem. E a sua origem é Deus. Porque vinde e tornemos, vinde e voltemos para o lugar de onde um dia nós saímos. Eu preciso ser curado, volta em Deus. Eu preciso ser tratado, volta em Deus. Vinde e tornemos, irmão. Eu imagino que seja uma ordem
Vinde e tornemos ao Senhor, ou tornemos para o Senhor, voltemos para o lugar de onde nós saímos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a nossa ida para a nossa eternidade não está à nossa frente, a ida para a nossa eternidade está na nossa origem, porque a nossa origem é Deus, porque nós estávamos nele. Efésios fala que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, nós estávamos dentro de Deus. E é para esse lugar que nós devemos voltar, irmãos. Vinde e tornemos para o Senhor. Não é vinde e tornemos para um culto. Não é vinde e tornemos para uma congregação. Não é vinde e tornemos para uma denominação, para um grupo. Não é, irmãos, é vinde e tornemos para o Senhor. Porque aí sim, depois que nós voltarmos para o Senhor, todas essas outras coisas farão sentido em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor todos os dias, porque é a única forma de nós sermos sarados, é a única forma de nossas feridas serem atadas. Vinde, tornemos. Vinde, tornemos ao Senhor. Todos os dias, irmãos, quando você abre os olhos, Deus está te dando uma oportunidade de voltar a Ele. Todos os dias o Senhor está dando uma oportunidade. Abriu os olhos, respirou a vida, e se a vida há esperança, e aí nossa esperança é Cristo. Tem gente, minha mãe mesmo fazia muito isso. Entrava uma esperança dentro de casa, não mata não. Mataram a nossa esperança, mas a nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança não é a última que morre, é a que ressuscita, aleluia. Amém? Que a nossa esperança é Cristo. Cristo em vós. Cristo em vós. Você lembrou disso, né? Cristo em vós, a esperança e a glória. As pessoas olham para você, irmãos, e há uma esperança. Elas olham para você e elas têm que ter esperança ainda. Johnny fala muito isso, rapaz. Se Deus fez isso na minha vida, vai fazer na vida de todo mundo. Johnny capítulo 1, versículo 1. Se Deus fez isso na minha vida, rapaz, Deus faz isso na vida de qualquer um. Né, Johnny? Vinde e tornemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarou, fez a ferida, mas Ele atou, para que houvesse cura. Devemos escutar a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Apocalipse 3:20, conhecidíssimo. Quero ler com vocês Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, a pessoa que abriu a porta, e com ele cearei e ele. Essa voz, irmão, está chamando a gente para comunhão. Essa voz está chamando a gente para comunhão com ele, irmãos. Porque aqui Jesus está do lado de fora, e eu posso conjecturar com muito temor, irmãos, que talvez os nossos cultos tenham deixado Jesus do lado de fora. Não temos cantado canções cristocêntricas, cultos cristocêntricos. E Jesus aqui, Jesus batendo, eis que estou à porta e bato. Gente, eu quero entrar e participar desse negócio. Igreja, nós não podemos cair no erro de achar que alguma coisa vai dar certo por mera estratégia, por causa de uma unção que alguém tem, por causa de um talento que alguém tem, por causa da vocação que alguém tem. Pode até dar certo, mas da forma errada. Só vai dar certo da forma certa se o Cristo estiver no nosso meio, se Ele estiver presente, se Ele estiver o único e primeiro lugar onde nós estivermos. Porque Ele está falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha, sabe por que talvez na sua vida você tem sofrido com pessoas, principalmente porque você tem aberto a porta sem antes ouvir a voz.
Você não deve abrir a porta para qualquer um. Você tem que ouvir a voz, abrir a porta para quem você está ouvindo a voz. E Jesus está falando: ei, sou eu. Espera aí, eu ouvi a voz do Senhor e por isso eu abri a porta. E quando você abre a porta, Ele entra e aí Ele vai ter comunhão, porque ceia, irmão, Santa Ceia não é para comer pão e não é para beber suco, não é. Santa Ceia é para a gente ter comunhão, de olhar Silas, como é que você está, meu irmão. Culto de ceia, eu disse que você tem que vir com dinheiro, irmão. Para você olhar para a pessoa e falar: irmão, o que você está precisando? Santa Ceia, eu disse, é trazer dinheiro da tua casa, trazer alimentos. Falar: irmão, eu não sei se está precisando também, mas toma aqui, Deus mandou te dar, acabou. Aí eu disse que você tem que trazer o seu dinheiro e falar: eu quero ajudar alguém hoje, eu quero abençoar alguém hoje. Santa Ceia não é para comer pão, não é para comer, senão Paulo não teria dito: quem tem fome come em casa. Por isso que Santa Ceia, irmão, a gente fala mesmo, é verdade, não é nosso entendimento, não é nosso regime interno. Santa Ceia, irmãos, é para a gente partir, para a gente compartilhar. É simbólico, um pedacinho de pão. Quantos anos pessoas ficaram sem comer o pãozinho e tomar o suco? Sabe por quê? Porque uma pessoa, talvez, porque ela foi ensinada assim, ou talvez por maldade, não vamos julgar, mas você ficou sem participar. Você ficou sem entender o que estava acontecendo e você perdeu a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Irmão, uma cabeça de reino de Deus não quer dizer que se a pessoa está vestida de terno ou se ela está vestida de bermuda com alargador. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com a mentalidade transformada, uma mentalidade renovada. Mentalidade renovada, irmão. Não é quando, como a pastora falou, você vem ofertar, falando: eu vou levar 10 para ganhar 100. Irmão, se você trouxe, vou falar não, tá, Gabriel? Mas se você trouxe 10 para ganhar 100, você perdeu o seu dinheiro. Perdeu o seu dinheiro. Esse negócio, traga um envelope de fé, irmão, envelope de fé. Envelope de fé, sério mesmo, envelope de fé. Não, irmão. Não é sobre isso, não. Não é sobre o quanto você faz, o quanto você traz, é como você faz, é como você traz. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de tudo que você faz. É como. Porque a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se o teu corpo não é uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável, sem medo de errar, a oferta que você traz no altar é morta. É semente seca, que só vai servir para o CNPJ. E aí você vai se frustrar porque você jogou uma moeda na fonte dos desejos, mas não teve realização de desejo. Porque Jesus não é uma fonte de realização de desejos, Ele cumpre propósitos. Então, irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, comece a escutar a voz do Senhor. Se for Ele, irmão, abre a porta e deixa Ele entrar, porque a festa vai acontecer. Porque Ele vai ter comunhão. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ele vai ter comunhão, irmão. E aí a Bíblia diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Ou seja, o Senhor coloca todas as coisas no lugar. Quantos aqui trocariam R$1 milhão? Não fala menos, né? Que tem gente que não trocaria. Quantos aqui trocaria de repente R$1.000 por uma noite de sono bem dormida? Quantos de repente aqui na internet trocariam R$100 mil pela saúde restaurada? Pela paz interior? Cuidado para quem você abre a porta. Quando baterem, pergunta quem é. Aí Jesus fala: sou eu. E quando você reconhecer a voz, pode abrir, irmão, pode abrir. Você pode escancarar a porta, você pode arrancar a porta e falar: ó, Jesus, vem. E aí você vai descobrir o quanto tempo você perdeu fazendo cultos para Deus sem Deus. Irmãos, eu ouvi alguém falar na internet que se Deus tirasse o Espírito Santo de dentro de uma igreja, as coisas talvez continuariam acontecendo da mesma forma como se Ele estivesse. Eu
quero dizer para vocês, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Nós precisamos do Senhor operando, fazendo tudo o que Ele tem que fazer nesse lugar. Amém? Então hoje é um bom dia para você. Você está ouvindo a voz do Senhor. E se você não abriu a porta, porque você já abriu a porta para um monte de gente que só fez mal para você, irmãos, hoje é um dia de você abrir a porta para essa voz, a voz de Jesus, e falar: oh, essa voz, Ele vai transformar, e Ele vai colocar todas as coisas no lugar, porque Ele não falha, irmãos. 1 Coríntios 14:10, Paulo fala que existem muitas vozes no mundo. Muitas vozes. E nenhuma é sem significado e sem significação. A Bíblia conta em Mateus que Pedro, principalmente Pedro e outros discípulos, estavam num barco na madrugada e começou uma tempestade e eles ficaram com muito medo. Fala, medo. Medo é uma voz. Coragem é uma voz. Tristeza, desânimo é uma voz. Alegria é uma voz que vem do Espírito. E aí a Bíblia diz que eles estavam com muito medo, gritando, ou seja, emitindo som através das vozes de cada um, mas eram vozes de... Fala, medo. Fala, eles estavam gritando por causa do medo. Quantas vezes você já gritou por causa de medo? E talvez você gritou no dia que você gritou, não tinha ninguém do seu lado, só a tua alma escutou. Talvez só você escutou por dentro o grito de medo que você estava dando. E você olhava e as pessoas não conseguiam escutar, porque era interno, era de dentro. Não era aqui fora, mas aqui dentro o medo estava gritando. Estavam aterrorizados com problemas, com doenças, situações financeiras. E dentro a voz do medo estava gritando. Mas a Bíblia diz que de repente eles viram alguém andando sobre as águas. E eles ficaram com medo, gritando: é um fantasma. Eu quero dizer para você que na hora do medo, irmãos, até o que Jesus está fazendo na sua vida você acha que é do demônio. Porque era Jesus vindo, ele é um fantasma. Porque eles estavam com a voz do medo nos ouvidos deles. Mas Jesus falou assim: ei, calma, sou eu. Só que estava tendo ventos fortes e ondas, vozes externas, sons externos, comprometendo a audição em ouvir a voz de Jesus. Ei, eu quero dizer para você, irmão, que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do vento forte, das ondas, o barco quase virando, ouça a voz de Jesus. Atente-se para a voz de Jesus. E aí Pedro mais para frente fala assim: se é o Senhor mesmo, diga que eu... Por que ele não falou de... Por que você não vem aqui? Porque para vir ele já estava vindo. Pedro queria ir, porque se fosse Jesus mesmo ele sabia que ele poderia ir. E aí Jesus fala o quê? Vem. Irmãos, Pedro ouviu essa voz um dia, no começo do ministério dele. Espírito Santo. No começo do ministério de Pedro, Jesus olhou para ele e falou assim: vem e me segue. Pedro conhecia que ele vem. Pedro reconhecia, ele sabia como Jesus chamava alguém. Pedro, ele sabia como que Jesus chamava alguém para o ministério, como Jesus chamava alguém para estar com ele. Porque aconteceu o milagre, aconteceu tudo. Aí Jesus falou assim: agora, vem e me segue, vem. Quando Pedro escuta Jesus falando vem, por isso que a Bíblia está escrito só isso. Por isso que não está escrito: Pedro, pode vir andando sobre as águas, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, no céu e da terra. Não houve um discurso longo. Se você vai ver apenas uma palavra, apenas um som de uma voz profética na vida de Pedro, para lembrar quem ele é. E Jesus fala: vem. Quando Pedro escuta ele falando vem,
eu acredito que a memória de Pedro foi lá no começo, naquela praia. E aí Pedro, peraí, eu conheço essa voz, eu conheço esse vem, eu conheço, porque lá no começo ele falou para mim: vem e me segue. Ei, deixa eu te falar, não duvide. Pedro estava num momento de trevas, Pedro estava num momento de dificuldade, de temor, de medo. Mas deixa eu te falar uma coisa: não duvide da voz do Senhor nas trevas, porque Ele te chamou para a luz. Não duvide quando você estiver em altas trevas. Não duvide daquilo que Jesus te falou na luz. No momento de luz, Jesus te deu um comando, Jesus te chamou, mas aí veio um momento de trevas e você desanimou, e você ficou com medo. Não, continua, porque a palavra dele é fiel. A nossa falha, mas a dele não falha. Então a voz de Deus é: vem, porque você já ouviu essa voz lá atrás. Um dia ele chamou e falou: vem, vinde, tornemos, vem. E talvez no momento de tempestade, será que é o Senhor mesmo? Então fala alguma coisa. Jesus não vai falar nada, não vai falar algo novo para você. Ele vai falar sempre o que é eterno para você. Não fique esperando Jesus falar coisas novas para você. Jesus vai falar sempre coisas eternas. Então hoje o comando da voz de Deus é: vem. Você já ouviu essa voz? Eu vou falar vem, que quando eu falar vem, ele vai lembrar. E quando ele falou vem, Pedro começou a andar sobre a palavra de Jesus. E quando ele te chama, vem, irmãos. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Depois dessas coisas, aqui é João falando, escrevendo. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João olhou. Ele olhou para algum lugar, e eis que ele viu uma porta, fala, aberta. Irmãos, o que pode fechar para você no céu são as janelas, a porta está aberta. Porque a janela é lugar de você olhar e ver, porta é lugar de você passar para conhecer. Ele olhou e viu uma porta aberta no céu. E eis que estava uma porta aberta no céu. Irmão, de verdade, para de pedir nas suas orações para Deus abrir uma porta para você. Pai, abre uma porta de emprego para mim. Não faz isso mais não. Abre uma porta disso, uma porta daquilo. Ei, olha lá. Quem acredita na Bíblia, nas Escrituras? 3 pessoas acreditam, misericórdia. A porta está. Para que serve as chaves do reino então? Porque na nossa concepção, chave é para abrir. Só que Jesus não falou com Pedro: Pedro, eis que te dou as chaves do reino, e o que você abrir na terra será aberto no céu, e o que você fechar no céu, a porta que você abrir no céu vai ser fechada na terra. Ele falou: o que você conectar, o que você ligar. E ligar aqui é acender. Ele viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz, a primícia, falou assim: sobe. Sobe aqui que eu vou te mostrar o que há de acontecer. Sobe. Algumas vezes, irmãos, a voz de Deus vai chamar você para ficar de pé. Outras vezes para você descer. Outras vezes para você voltar. Outras vezes para você ir ao encontro. Mas uma das vezes
E nesse caso aqui, a voz de Deus está chamando você para subir. Subir para onde, pastor? Subir para lugares altos no Senhor. Subir para lugares inimagináveis que a nossa mente humana não alcança, que os nossos olhos não viram e que ainda não penetrou no coração humano. Essa voz está falando: sobe para cá, venha para um nível maior de revelação. Revelação é revelar a ação. Revela o que você tem que fazer. Revelar a ação. O que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer. É certo que o Senhor nessa noite está chamando pessoas para elevar o nível de conhecimento no Senhor, de alcançar lugares de revelação no Senhor, de conhecimento, porque conhecer e prosseguir em conhecer, nós vamos crescendo de glória em glória, irmãos. E não a nossa glória, a glória dele, porque a dele é perfeita. Só ele é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Então hoje, querido, eu quero dizer para você que a voz de Deus, ela falou no teu coração, ela falou no teu espírito. O interessante é que a pastora falou que Deus fala com o profeta, mas ele ordena os corvos. Só para você entender, os corvos. Agora a gente explica isso aí. E o profeta obedeceu. E quando ele chegou lá, a bênção já estava esperando ele. Por isso que a gente fala: vem para cá, irmão, não venha para cá atrás de bênção, por favor. Não venha. Venha para abençoar. Quando você entrar para aquela porta ali, procura um irmão bem bonito. Se você não achar, você me fala comigo e abençoa. Amém? Oh, amém, viu, irmão? Amém. O Senhor está te chamando, irmão, para níveis mais altos com Ele. Mas não é para virar um santarrão. Não é para virar um intocável. Não é para virar alguém que agora ninguém pode chegar perto de você, que se você tocar nessa pessoa fica imundo. Não, não é para isso. Você sabe para que Deus quer te levar a lugares altos, irmãos? Deus quer te mostrar coisas que ainda vão acontecer. Sabe por que Deus está te chamando para a intimidade? De conhecer mais a Ele, de saber do que está no coração de Deus. Como eu disse, não é para você virar um santarrão, não é. Um intocável. Ninguém pode chegar perto agora, porque eu sou santo, sai de perto de mim. E sair apontando o dedo para todo mundo: pecador, 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 pecador. Não. Para que você possa servir a todos com excelência. Para que você possa olhar para os seus irmãos e pensar assim: Senhor, como que eu posso servir aquela pessoa sem esperar nada em troca? Irmão, seguir a santidade, a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Irmãos, agora é o seguinte: ninguém verá a Deus se você não seguir a paz e nem a santificação. Muda alguma coisa para você? Muda, não muda? Irmãos, não está falando aqui para você seguir a paz, a santificação, porque senão ninguém vai ver a Deus. Não, vem cá, presbítero Silas. Vem cá, presbítero David, por favor, por gentileza. Irmãos, esse irmão aqui está santificando, está seguindo a paz com todos, e está em santificação, buscando a Deus. Não é para ele ver Deus, sabia? Não é para ele ficar vendo Deus. É para que esse irmão aqui, que ainda não viu Deus, veja Deus nessa pessoa. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ele não verá Deus. Porque se nós não seguimos a paz, porque se nós não seguimos a paz com todos e a santificação, ninguém que está ao nosso redor vai ver Deus em nós.
Porque, irmãos, falarmos que somos de Deus e jogar a responsabilidade para Deus é muito fácil. É facílimo. Pedro e João estavam entrando no templo para a oração, se não me engano da hora nona, e tinha um paralítico na porta do templo chamado Formosa. Irmãos, eu prefiro uma porta de vidro com nenhum paralítico parado ali do que uma porta de ouro e um monte de paralítico mendigo ali fora. Vocês concordam com isso? Amém. E eles estavam subindo, o paralítico olha para eles esperando receber alguma coisa. E Pedro fala assim: nós não temos, falando de ele e João, prata e nem ouro, mas o que eu tenho, responsabilidade. Eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Pedro pega na mão do paralítico, levanta, ele se põe sobre os pés e eles entram para o templo. E aí aquele alvoroço, porque aquele homem estava ali há muito tempo, todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia daquela história que era verídica, que era verdadeira. E lá dentro, irmãos, eles ficam admirados. Pedro começa a falar assim: uai, Pedro não é mineiro não, mas uai, vocês estão admirados? Lá fora, na hora da responsabilidade cristã, Pedro falou: o que eu tenho não é o que Jesus tem, o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Pegou pela mão e levantou, amém? Só que lá dentro do templo, eles começaram a olhar para Pedro e João e falaram assim: nossa, esses caras são bons de milagres, vão fazer uma campanha com esses caras, vão liberar uns envelopes de R$1.000 aí da campanha da cura, e o negócio vai bombar. Sabe o que Pedro falou? Não, vocês estão pensando o quê? Não fomos nós não, foi o Jesus Cristo que vocês crucificaram e vocês não creem nele. E você sabe onde eles estavam? Eles estavam lá no alto, na parte mais alta do templo. O aleijado que estava na porta, agora porque alguém ouviu a voz de Deus e assumiu a responsabilidade, estava em lugares altos, irmãos, testemunhando do que Deus fez. Isso quer dizer que na hora da responsabilidade, irmão, não manda para Deus não. Tu sabes, né, Senhor? Faz aí alguma coisa. Não, faça você. Faça você. Libera você. E se Deus não curar? Ué, você vai fazer o quê? Vai desviar porque Deus não curou a pessoa? Mas aí assim, se não curar e você ficar com vergonha, é porque você estava crendo no seu poder, não no poder de Deus. Ah, não vou orar não, porque vai que Deus não cura. Ué, fazer igual menino. Não é, irmãos? Alguns entenderam. Lá fora, responsabilidade. Eu ouvi a voz de Deus, então levanta e anda, pega pela mão e levanta. Lá dentro, quando todo mundo começar a olhar para você, nossa, fala assim: não, fui eu não, a glória é dele. Na responsabilidade cristã, assuma, mas na hora da glória, aponta o dedo para cima e fala assim: a ele, somente a ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio pertence ao Rei da glória, ao Rei dos reis, Jesus Cristo. Como Salmo 115, não a nós, Senhor, mas a Ti. Não a nós, mas a Ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Amém. Fique de pé. Vamos orar. Irmão, se você precisa ouvir, se você ouviu, a Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça a vossa mente. Relaxa, curte a vibe, deixa o Espírito Santo fazer todas as coisas. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor, a Tua palavra, Senhor. Render-me a Ti Espírito e dizer Santo, que eu Te amo, que conforme Te a palavra amo, do Senhor, meu Jesus. conforme a palavra do Senhor,
Aumente a fé de cada um. Não a fé para empreender, para conquistar, mas a fé para se relacionar, para agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Para que a gente se aproxime do Senhor com fé. Que seja, Senhor, se tem homem ou alguma mulher que precisa ficar de pé para o Senhor falar, que nessa noite essa pessoa, ela se ponha de pé, ela se coloque de pé. Se precisa voltar para o Senhor, que essa pessoa volte para o Senhor hoje. Se ela precisa caminhar sobre a palavra do Senhor, porque o Senhor está chamando, vem, que ela caminhe, que ela venha. Se ela precisa abrir a porta para a comunhão de Jesus, para que Jesus entre e estabeleça a comunhão do Espírito, que essa porta seja aberta hoje. Eu te amo, meu Jesus. Senhor, se é alguém que precisa descer a casa do oleiro, para lembrar que a vida dessa pessoa está nas mãos do oleiro, nas tuas mãos, que hoje ela desça esse lugar. Mas se essa pessoa precisa subir para ter níveis mais altos de intimidade com o Senhor, para servir melhor aos irmãos, Senhor, que isso aconteça. Espírito Santo, tenha liberdade nessa casa. Sim. Tudo que posso. Sim, Senhor. E tudo que posso. E tudo que posso é embriagar no teu amor. Posso encostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. E tudo que posso é encostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita que certa vez o Senhor abriu um mar para o povo dele passar? Você acredita que o Senhor certa vez retrocedeu o tempo só para que o povo dele pudesse ter tempo na batalha? Você acredita? Você acredita que o Senhor abriu os olhos do cego? Que ele ressuscitou Lázaro? Por que você não acredita que Deus pode transformar a tua vida hoje? Porque o Deus que operou no passado, Ele não é velho, Ele é eterno. E Ele continua a fazer nos nossos dias. Hoje o Senhor está falando contigo, põe de pé, porque eu preciso falar contigo. Suba aqui, porque eu preciso que você veja aquilo que eu tenho para te mostrar. Querido, talvez você está em um nível com o Senhor e o Senhor nessa noite está te chamando para caminhar em um outro lugar nele. O Senhor está te chamando, falando, sobe aqui, porque eu preciso que você veja aquilo que eu estou vendo, para que você possa dar uma resposta para aquilo que os céus está clamando. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus que foram chamados pelo Senhor para caminhar nesse lugar, de estar vendo aquilo que o Pai está vendo, de fazer aquilo que o céu já estabeleceu. Onde estão esses homens que um dia ouviram a voz do Senhor e que estacionaram no nível que o Senhor os chamou, mas que hoje vão ouvir a voz do Senhor falando, olha, até aqui eu falei com você em um nível, mas agora para onde eu quero te levar? Eu preciso que você suba aqui, para que você veja aquilo que eu estou vendo. Onde estão os homens e mulheres de Deus que terão os teus olhos abertos nessa noite,
para ver aquilo que Deus está vendo, para fazer aquilo que Deus está fazendo, para dar uma resposta para essa geração. Existe uma geração esperando para que os filhos de Deus se manifestem, e os filhos de Deus precisam se levantar nessa noite para que Santo Antônio seja tocado pela glória do Senhor, para que Vitória seja tocado pela glória do Senhor, para que o Espírito Santo seja tocado pela glória do Senhor, para que o Brasil seja tocado pela glória do Senhor. Ei, o Senhor está te chamando, sobe aqui, porque eu preciso que você veja aquilo que eu estou vendo. Gostaria de te convidar a vir aqui na frente e nós vamos orar com você. Não? Amém. Que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Que se o dia de amanhã te pertencer, que você se reposicione no Senhor. Você pode sentar aí no seu lugar? Irmão, deixa eu te contar uma historinha. Eu já contei essa historinha. Eu já vou dar os recados para a gente ir embora cedo hoje, aleluia. Deixa eu te contar uma historinha. Teve um barulho muito grande na savana, sabe? Todo mundo sabe que é savana, né, irmãos? É onde ficam os bichinhos, glória a Deus. Teve um barulho muito grande na savana, Richard. O elefante assustado saiu correndo, quebrando tudo que tinha na frente dele. E uma das coisas que o elefante quebrou foi uma grande árvore, e em cima dessa árvore tinha um formigueiro. E uma formiguinha caiu em cima das costas do elefante, e o elefante deu pé, irmão. Ele saiu quebrando tudo que tinha na frente dele. E a formiga falando: calma, seu elefante, calma, seu elefante. Lá na frente, quando o susto já tinha passado, o elefante parou. A formiga falou: olha, seu elefante, ainda bem que você parou. Dá uma olhada aí para trás. Aí o elefante olhou para trás e estava tudo quebrado atrás dele. Aí a formiga falou bem assim para o elefante: Silas, olha só o estrago que a gente fez. Irmão, Jesus não é o elefante assustado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sozinha a formiga não conseguiria fazer o estrago que foi feito. Às vezes a gente está querendo fazer algumas coisas sozinhos. Não foi a força da formiga, foi? Mas quem estava levando a formiga? O elefante. Que tinha força para derrubar tudo aquilo. Nós, por nós mesmos, pelas nossas forças, irmãos, nós não conseguimos nada. Mas se nós estivermos nos braços do Senhor, se nós deixarmos o Senhor conduzir, pode ter certeza que a gente vai virar para o Senhor e vai falar: Senhor, você viu o estrago que a gente fez? A gente sabe, Ele sabe que não foi a gente, irmão. A gente só é a formiga nas costas do elefante. Mas ainda assim o Senhor usa homens e mulheres. Apesar de nós, Ele continua fazendo. Irmão, você é a formiga, amém? Que no lugar certo, que no colo do Senhor vai fazer um estrago. Fala assim: o diabo só investe naquilo que é precioso para o Senhor. Amém, irmão? E se é precioso para o Senhor, eu não sou doida de não investir naquilo também. Amém? Então, se você está vendo o diabo investindo muito em uma coisa, cai para dentro, irmão. Porque significa que é precioso para o Senhor. E se o diabo não vai desistir de destruir aquilo ali, eu que não sou doida de desistir de salvar aquilo ali. Amém? Glória ao Senhor. O Senhor pode contar contigo? Para fazer um estrago? Aleluia. Deixa eu fazer um convite lindo para você. Dia 25, sábado, vai ter um culto de jovens aqui. Aleluia! Irmão, só vai ser lindo, irmão. Vai ser maravilhoso. Pablo e a Úrsula e a sua equipe estão preparando algo lindo para te receber, para nos receber.
esse lugar que vai ser tomado pela glória do Senhor, irmão. Irmão, se você não quiser ser transformado pela glória do Senhor, fique em casa, porque se você colocar o pezinho naquela porta, Deus vai te catar nesse lugar, amém? Amém? Glória a Deus, irmão. Você vai sair daqui pregando pro poste que está ali na frente, torto, falando: poste, endireita em nome de Jesus. Haja luz. Aleluia, irmão. Então você é o nosso convidado para sábado, está aqui conosco, amém? Glória ao Senhor. Eu também quero te fazer um convite lindo, 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 ele nem sabe, mas domingo vai ser o culto em ação de graças pela vida do aniversário do nosso pastor Marildo. Homem de Deus, coisa linda. Preci com moderação. Olha só que homem mais lindo. Irmão, ele aceita presente, tá bom? Aceita Pix. Pode ficar à vontade para abençoar a vida dele. Amém? Sábado, irmão, nós preparamos algo lindo. Nós sabemos que a honra é para o Senhor, mas o Senhor escolhe homens e mulheres, e o Senhor escolheu esse pecador. Irmão, vocês repararam que domingo ele pegou a taça na ceia? Eu reparei, irmão. Ele e a pastora Soraya, 2 pecadores. Amém, irmão? Então, domingo... Glória a Deus, acabou tudo domingo. Então, domingo, irmão, sábado é o culto de jovens, e no domingo nós teremos uma festa, um culto em comemoração à vida do nosso pastor. Amém? Você é convidado, você é o nosso convidado para estar participando dessas 2 festas. Pastora Ariadne, levanta aí, querida. Também aprecie com moderação essa Barbie, coisa linda. A pastora Ariadne... nós vamos para o nosso encontro com Deus, né? Que está há 10 dias praticamente. E quem tiver interesse, não só quem vai passar pelo encontro, pode, né? Todos podem. Quem tiver interesse de estar adquirindo essa camisa aqui, ó, procura a pastora Ariadne. Até quarta-feira nós estaremos mandando confeccionar. Irmãos, o valor da camisa é R$35, né? Esse valor, a igreja não está ficando com nada está comprando por 20 e passando por 35. Não, é o valor que cobraram a gente para fazer a camisa, não é isso? Então, é esse valor. Quem tiver interesse, procura a pastora Ariadne. Amém? Glória ao Senhor. Vamos colocar de pé. Segunda-feira, irmão, amanhã. Pode ficar de pé. Irmãos, nós estamos tendo aqui na escola, na igreja, uma escola, amém? Uma escola de fundamentos, amém, irmão? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Nós estamos tendo aqui, dia de segunda-feira, às 8h da noite, uma escola de fundamentos. Não se constrói nada sem fundamentos, amém, irmão? Então, você que gostaria de entrar nesse lugar em Deus, vem amanhã, às 20h, para estar conferindo aquilo que Deus está falando, amém? Os jovens pós-culto, fica aqui que a Úrsula e o Pablo querem dar uma palavrinha com vocês, amém? Glória a Deus. Diz eles que é coisa boa. Terça-feira, irmão, vai ter um vôlei. Glória a Deus. Quem quiser, só gente ruim. Eu fui no último, tá, gente? Não tem fera, não. Só gente ruim. Procura o Pablo e a Úrsula, amém? Vem cá, pastor. Vem cá orar pela gente. Senhor, te agradecemos por esta noite que o Senhor nos concedeu neste lugar, esta noite inigualável, esta palavra que foi direcionada aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estar caminhando, ouvindo a Tua voz, sendo guiados pelo Senhor, meu Deus. Leva em paz, Senhor, as pessoas que aqui vieram, cada um, meu Deus, que vai para a sua casa, que esta palavra, meu Deus, alcance a cada um dos seus familiares, esposa, filhas, meu Deus, e a luz, meu Deus, possa ser colocada no velador e dar luz para todos aqueles que estão na casa. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, irmãos.